Parte 5, caso 21. Será que o correto é: somos em 5 auditores da empresa ou somos 5 auditores da empresa? Então, nós estamos vendo aí que quando nós utilizamos a expressão somos, né, nós não devemos utilizar a preposição em. Assim também quando nós vamos falar da nossa família. Alguém nos pergunta, né, quantos irmãos você tem? Aí você responde, em casa somos em 5, somos em 4. Então, vejam, está incorreto. Então, o correto seria, em casa somos 4 filhos, por exemplo, tá? Agora, vamos lá para o próximo caso, 22, que é uma expressão muito polêmica, tá? Muita gente acha estranho, mas vamos nos aprofundar aqui para tentar compreender os casos. Será que o correto é: não há nada entre eu e você, só amizade, ou não há nada entre mim e você, só amizade? Nós vimos então que o correto é: não há nada entre mim e você. Professor, e se a gente colocasse aí, fizesse a inversão, ficaria do mesmo jeito? Sim, não há nada entre você e mim, tá? Sempre nesses casos nós vamos utilizar esta formação. Agora, se aparecer um verbo aí depois desse pronome, aí a coisa vai mudar. Então vejam, eu é um pronome pessoal do caso reto e ele só pode ser utilizado na função de sujeito, ou seja, antes de um verbo no infinitivo, como no caso, não há nada entre eu pagar e você usufruir também. Outro exemplo, filha, traga o livro para eu ler. Vejam que existe um verbo que surge após o pronome, então eu preciso utilizar o pronome pessoal do caso reto, tá bom? Professora, mas aí nesse exemplo tem uma preposição, a preposição entre, e depois eu tenho um pronome, eu não tenho que usar um pronome oblíquo depois da preposição? Sim, eu tenho, desde que não apareça um verbo depois aí do pronome, tá bom? Se aparecer o verbo, necessariamente nós precisamos utilizar um pronome pessoal do caso reto, certo? Para lembrar também, muitas pessoas falam, né? Mim não conjuga verbo. É justamente por causa disso. O mim nunca vai aparecer antes de um verbo, certo? Vejam lá o caso 23. Será que é afim junto ou afim separado? Os dois existem, mas com finalidades diferentes. Vejam lá, nós viemos a fim de discutir o projeto, então nós viemos com a finalidade de discutir o projeto. Então esse afim deve ser separado, quando ele indica a finalidade. E quando ele é junto? Aí, quando ele for tudo junto, ele vai indicar um adjetivo e vai significar semelhança. Por exemplo, eles têm ideias afins, ideias parecidas, ideias semelhantes, certo? No sentido de finalidade, afim separado. No sentido de semelhança, afim junto. E agora, será que é despercebido ou desapercebido? Vejam, as mudanças passaram desapercebidas ou as mudanças passaram despercebidas? Então, o caso correto aí é as mudanças passaram despercebidas. Por quê? Porque despercebido significa sem atenção, enquanto que desapercebido significa desprovido, desprevenido, sem algo, tá bom? Então, ele estava totalmente desapercebido de dinheiro, ou seja, estava duro, sem grana, tá bom? E o último caso, eu tenho aí a expressão tem sem o acento circunflexo e tem com o acento circunflexo. Quando eu utilizo um e quando eu utilizo o outro? Depende do meu sujeito. Se o sujeito estiver no singular, eu utilizo sem o circunflexo. Se ele estiver no plural, com o circunflexo. Vejam, eles têm feito o que podem nesta empresa e o correto é com o circunflexo. Por quê? Porque o verbo se refere à terceira pessoa do singular do verbo ter no presente do indicativo, né? O tem sem o circunflexo. Agora, o tem com o circunflexo vai se referir ao mesmo tempo verbal, mas ele vai se relacionar e vai concordar com a terceira pessoa do plural. Então, em língua portuguesa, para não ficar aí duas palavras iguais, né, e facilitar a nossa vida, né, pensando na concordância verbal, para fazer a distinção do singular para o plural,
colocou-se aí então esse acento, né? O acento circunflexo, tá bom? Então, singular sem acento, plural com acento. Até já já na parte 6, pessoal!